Vamos lá? Então, pega aí papel, caneta e nós vamos meditar hoje numa palavra, eu e você. Vamos pensar juntos a respeito de algumas coisas aqui, tá bom? Eu quero ler um versículo que está em 1 Reis, tá bom? Capítulo 19, e nós vamos usar a vida do Elias como base para a gente discorrer sobre aquilo que a gente vai falar hoje, tá? Eu quero pegar o finalzinho do versículo 13, onde Deus faz uma pergunta para o Elias. E depois nós vamos ler o versículo 14. Diz assim, ó: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta, de fato, ela demonstra que o lugar onde Elias está não é o lugar onde Deus queria que ele estivesse, né? Mas aí nós vamos ver quais os motivos que levaram Elias a estar nessa situação. A pergunta que Deus faz a ele deixa bem claro: o que você está fazendo aqui, Elias? Então a gente percebe pela pergunta que o Elias em algum momento pegou um destino, uma direção errada, né? E a gente vai falar sobre isso. Aí quando vem o versículo 14, o texto vai dizer assim, ó: e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para tirarem, né? O Elias, ele está cheio de sentimentos, né? Ele está sendo perturbado pelos sentimentos dele nesse momento. E como isso ocorreu? Por que que isso ocorreu? Qual foi o momento que essas coisas começaram a acontecer na vida do Elias? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Bom, o Elias, ele tá diante de uma situação a qual ele tem trabalhado para Deus. E olha o termo que ele usa aqui nesse momento: eu tenho sido zeloso. Zeloso aponta para ciúmes. Ele está falando assim, ó: eu tenho ciúme de tudo que é teu, Deus. Eu tenho ciúme de tudo que é teu, só que ele usa um termo nesse momento. E ele me parece que ele usa de forma proposital. Eu tenho sido zeloso com tudo que é teu, Senhor dos exércitos, tá? Então ele usa essa fala. Por que ele está usando essa fala? Dá-se uma percepção de uma certa indignação de que o Deus dos exércitos, o Deus de batalhas, o Deus de guerras, permitiu que uma tal Jezabel ameaçasse o profeta que tem ciúme das coisas de Deus de morte. Me parece até que nesse momento a qual o Elias está com uma certa decepção, e decepção é o quê? É quando ocorre um fato inesperado, quando não acontece da maneira que nós idealizamos. Dá-se a sensação que nesse momento, esse Elias decepcionado, ele até quer morrer, mas ele não quer morrer pelas mãos de Jezabel. Parece que morrer pelas mãos de Jezabel dá-se a sensação que vai ser algum tipo de derrota. Por quê? Porque ele estava afrontando Acabe e Jezabel o tempo inteiro. Então você vai ver no texto, por exemplo, do capítulo 18 e 19, que ele está com um descontentamento, e esse descontentamento faz ele ter atitudes, tá? Ele tem algumas atitudes, e essas atitudes, elas estão baseadas no quê? Estão baseadas na decepção dele. Você precisa entender que, na maioria das vezes, ou todas as vezes, as nossas decisões giram em torno de um eixo, tá? Então você percebe o quê? Que o Elias, enquanto ele está enfrentando Acabe e Jezabel, qual é o eixo de decisão dele? Qual é o eixo das escolhas? É a voz de Deus, é a palavra de Deus. Mas de repente, num determinado momento, quando as coisas saem da expectativa do Elias, ele troca o eixo da decisão da vida dele.
E é aqui que a gente se encontra num lugar perigoso, quando você troca o eixo das decisões da sua vida, principalmente quando você está sentindo-se decepcionado ou decepcionada. E é muito perigoso quando você muda esse eixo, e muitas vezes, na maioria das vezes, esse eixo são valores, quando não está o quê? Afogado por sentimentos. Principalmente quando nós falamos de decepção. Por quê? Decepção é o mesmo que você mergulhar em águas profundas. Como assim, pastor? Primeira coisa, você não vai conseguir enxergar ninguém além de você. Segunda coisa, você vai morrer sufocado, vai morrer sufocada. Tá? Então é perigoso. O que o Elias fez? Algo saiu daquilo que ele imaginava. Ele trocou o eixo das escolhas dele e ele começa a tomar decisões a partir da sua decepção. A primeira coisa que ele faz é que ele começa a caminhar sozinho. Ele pega o moço que andava com ele, deixa em Berseba e agora ele decidiu trilhar o seu caminho sozinho. Primeira coisa. Segunda coisa, ele desiste, tá, dos propósitos e projetos que Deus havia dado a ele. Ele muda o foco da vida. Por quê? Trocou as lentes. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente troca as lentes da nossa vida. Por quê? Se você usar as lentes do amor, tudo que você vai enxergar vai ser a partir do amor. Se você usar as lentes da eternidade, tudo que você enxergar vai ser a partir da eternidade. E aí você vai fazer a palavra de Romanos viver dentro de você. Quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse olhar de Paulo é um olhar com as lentes da eternidade. Se você pegar as lentes da ira, tudo que você enxergar vai ser a partir desse sentimento. De maneira que às vezes as pessoas à sua volta nem estão com a intenção de te ferir ou de te atacar. Mas qual é o problema? São as lentes que você está usando. O Elias, ele está usando as lentes da decepção. Então, primeira coisa, ele decide caminhar sozinho. Segunda coisa, ele muda o plano, ele muda o foco, ele muda a trajetória. E aí, olha o que é mais perigoso, porque num determinado momento, Deus está servindo ele. Deus envia um anjo para servir pão a ele, para dar água a ele. Deus faz com que esse anjo prepare uma fogueira para que aqueça o Elias, e isso tem valores espirituais, físicos e emocionais. Só que você percebe que mesmo depois de receber a tratativa de um anjo, o Elias, ele decide continuar alimentando suas decepções. Por quê? Você precisa entender que nós, como seres humanos, o que é que toma força dentro de nós? É tudo aquilo que a gente decide nutrir, é tudo aquilo que a gente decide alimentar. Como que você fortalece os seus sentimentos destrutivos? Primeira coisa é quando você vai na direção que eles te mandam você ir. Então o Elias, ele comeu da comida que o anjo deu a ele, bebeu da água que o anjo deu a ele, se aqueceu na fogueira que o anjo preparou para ele, dormiu porque o anjo havia mandado ele dormir. E quando eu vejo o anjo falando para ele assim, descansa porque é longa a tua caminhada, eu percebo que o anjo quer demonstrar ao Elias algo nessa fala. Por quê? O Elias está sendo perseguido pela Jezabel. E o anjo está dizendo assim a ele, olha, você pode dormir sossegado porque eu vou ficar aqui para zelar, tá? Por tua vida, eu vou cuidar de você, eu vou montar guarda enquanto você está aqui. Então você olha que cuidado de Deus nesse momento, pela vida desse profeta. Só que mesmo depois de Deus fazer tudo isso, ele pega a comida que ele comeu e a Bíblia vai dizer que ele caminha 40 dias e 40 noites no deserto. E quando a gente chega no versículo 13 do capítulo 19, a gente se depara com Deus fazendo essa pergunta para ele. O que você está fazendo aqui? Logo a gente entende o quê? Que o Elias comeu da comida que Deus havia dado a ele, se serviu da proteção divina, da água que Deus havia dado a ele, do calor da fogueira, e mesmo assim ele decidiu o quê?
alimentar a decepção. Fazendo o quê? Indo na direção que a decepção apontava, não a que Deus queria ou não a que era correta. E quando você faz isso, você está alimentando suas decepções. E aí, sabe o que é mais difícil? E olha só que surpreendente. É que a decepção faz ele caminhar 40 dias num deserto e 40 noites, sem parar. Por que ele está fazendo isso? Ele está na força da comida de Deus, mas está servindo a seus próprios anseios, propósitos. Agora, olha só o lugar aonde vai desembocar isso, onde vai terminar isso, dentro de uma caverna. Por quê? Decepção é mergulhar em águas profundas. Você não enxerga ninguém, você não quer estar com ninguém, você busca o isolamento e aí, olha o final de tudo isso, sozinho, tá? Bem distante do foco, do propósito e o pior, se achando cheio da razão. Cheio da razão, né? Ele está falando para Deus: eu tenho ciúme das tuas coisas. O teu povo, o povo de Israel, eles quebraram tua aliança. Eu não quebrei, eles quebraram. Eles derrubaram os seus altares. Eu não derrubei, eles derrubaram. Eles mataram os teus profetas. Eu não matei teus profetas, eles mataram. E é como se ele dissesse: e olha eu onde estou. E olha eles como estão. Olha eu onde vim parar. Só que o Elias precisa entender que ele está ali não pela vontade de Deus. Porque você não acredita que o mesmo anjo que protegeu o sono do Elias enquanto ele estava cansado também não seria poderoso para protegê-lo de Jezabel em qualquer outro ambiente? Mas o que está acontecendo com Elias? Ele decidiu alimentar o sentimento de amargura, de decepção que está dentro dele. Agora, Deus vai ensinar algumas coisas para o Elias, para ele sair desse sentimento. A primeira coisa que Deus faz é falar com o Elias. E eu acho fantástico isso nesse momento, porque Deus está dizendo: olha, Elias, você não tem que ouvir a voz da Jezabel. O que é a voz da Jezabel nesse momento? É a voz da intimidação. Pare de ouvir a voz da intimidação, porque a decepção faz isso com você. A decepção ela vai o tempo todo te intimidar. Essas pessoas não valem mais do que você. Não é assim que a gente ouve dentro de nós? Essas pessoas não merecem a tua atenção. Essas pessoas não merecem isso. Quem fez isso com você não merece isso, não merece aquilo. Nunca mais faça nada por essas pessoas. A voz da decepção te intimida. Olha, se você fizer isso, você vai se ferir novamente. O que é que Deus está ensinando ao Elias? Para de ouvir a voz da decepção. Não importa o que aconteceu, escute a minha voz. Aí Deus vai dizer a ele: olha, decepção é normal. A gente sabe que se decepcionar é normal. Deus está dizendo: ele volta para o caminho que você deveria estar. Vai ungir reis, vai levantar profetas. Sabe o que Deus está dizendo a ele? Eu sei que você se decepcionou, mas volte para o eixo da minha vontade. Sabe por quê, queridos? Entenda uma coisa e eu encerro a respeito do caminho de Deus. Existem decepções no caminho de Deus? Existem. Existem frustrações em fazer a vontade de Deus? Existe. Mas deixa eu te falar uma coisa que é poderosa para a nossa vida. O caminho de Deus é assim. O mesmo caminho que é o caminho de Deus, andar na vontade de Deus, que te decepciona, que promove decepção, que promove às vezes frustração, é nesse mesmo caminho que você vai encontrar a cura. O mesmo caminho que promove essas circunstâncias também promove alegrias, também promove restauração. Qual o problema de muitas pessoas? Elas são feridas, tá? E falo de feridas do quê? Que são necessárias para todo cristão, no propósito, e aí elas saem do propósito. Para quê? Para buscar cura fora do propósito. Olha o apóstolo Paulo quando é preso, juntamente com Silas. Eles apanham,
passam por todo aquele processo. Eles oram, cantam, as cadeias se abrem, eles ficam lá, e aí lá no mesmo lugar onde eles foram espancados, a Bíblia vai dizer agora que o centurião vai pegar o quê? Remédio e vai tratar as feridas dele. O mesmo ambiente que feriu está curando. Por quê? Isso é Deus te levando a conhecê-lo. Às vezes a gente se perde por quê? O caminho, a vontade de Deus, de alguma maneira, frustrou as nossas expectativas. A gente sai do eixo. Porque Satanás fala pra gente, sussurra, é fora daqui que você vai se dar bem, é fora daqui que você vai viver. Olha o que essa coisa fez com você, olha o que essa vontade de Deus fez com você. Deixa eu te falar uma coisa e eu termino. Fica na vontade de Deus. Porque esse caminho da vontade de Deus é assim. Lembra de Cristo? Foi traído, abandonado, mas foi dentro desse eixo da vontade de Deus que ele também ressuscitou, apanhou as chaves da vida, apanhou as chaves da morte do inferno, foi lá, libertou os cativos em prisões nas profundezas do inferno e Deus deu a ele um nome que estava acima de todo nome. Então não se engane, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra. Nos ajude a sair, ó Deus, desse mar de decepções, ó Pai. Nos ajude a subir à superfície nesse dia, para que nós possamos enxergar fora das águas, Senhor. Para que nós possamos enxergar outras pessoas, Senhor. Para que nós possamos enxergar a Ti, ó Deus. Eu sei que às vezes tem pessoas que morrem sufocadas pelas decepções da vida. Mas eu sei que essa palavra vem de forma cirúrgica, Pai, para o nosso coração nesse dia. E eu creio, Pai, que nós seremos resgatados, ó Deus, desse ambiente e nós iremos voltar ao centro da Tua vontade. E as nossas decisões, ó Pai, não serão a partir das nossas frustrações, serão a partir do Teu querer e do Teu projeto para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você? Compartilha ela aí, com seus familiares, com os amigos, nas suas redes sociais, no WhatsApp. E amanhã eu te espero aqui, mais uma vez. Vamos continuar falando desses desertos da vida. E eu tenho certeza que Deus vai nos alimentar em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando. Tá bom? Grande beijo no coração de todos vocês. E eu espero vocês aqui amanhã, nessa mesma plataforma, nesse mesmo horário, com o nosso devocional diário. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.